Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no. Olá meninas, estamos iniciando hoje um novo projeto aqui em nosso canal. Esse aqui é o tapete square com flor colorida em 3D. Esse tapete aqui, ele é super colorido. Eu trabalhei o meu aqui com a base principal, é o barbante natural e com sobras de barbantes coloridos. O meu aqui foi trabalhado com o barbante, os barbantes são número 6 e a agulha de trabalho é a número 3,5. Aqui eu tenho o square, ele vai ser todo contornado com o square da flor colorida em 3D. O bico final aqui é bem simples, é todo trabalhado aqui com 2 carreiras em pontos baixos. E aqui a parte interna é toda feita com sobras de barbante. Com barbante natural, eu gastei 1,450 kg. E as outras sobras, elas ficam sempre abaixo de 260 gramas. As cores aqui que eu usei, eu vou passar para você, mas na sua casa, você vai trabalhar com as sobras que você tem aí em casa. E depois, eu repeti aqui as cores em algumas carreiras, mas dependendo da cor que você tem em casa, você faz sempre uma única carreira. Esse tapete é trabalhado de fora para dentro. Então, as primeiras carreiras internas, você vai gastar uma quantidade maior de barbante. Então, você deixa a sua sobra que tiver uma maior quantidade para as primeiras carreiras internas e as próximas, elas sempre vão diminuindo a quantidade. E aí, você vai trabalhando de acordo com a sobra que você tem em casa. No caso aqui do meu, então eu gastei 1,450 kg do barbante natural. O barbante coral foram 150 gramas, o lilás 230, o goiaba 120, a cortelha 260 gramas, do colorido é o que eu mais gastei porque eu fiz aqui a última carreira do bico, a primeira carreira, uma das primeiras carreiras aqui da parte interna e depois a última carreira também. O laranja são 140 gramas, o marrom 110, o amarelo 105, o verde 250, o chumbo 150, o azul médio 105 e depois o verde água 120 e o azul claro 165, certinho? Espero que vocês gostem. É um trabalho demorado para fazer, porque a gente vai sempre trocando as cores. Eu trabalhei a parte interna aqui toda na última alcinha aqui de base do ponto. Então, ele vai ficando em relevo aqui, mas se você não quiser trabalhar assim, você pode trabalhar nas 2 alças do ponto de base, que aí você vai ganhar mais tempo aí na execução, certinho? Espero que vocês gostem. Antes de iniciarmos, eu quero convidar você para se inscrever em nosso canal,
clique no sininho das notificações para que você fique sempre por dentro de todas as novidades que vão aparecendo por aqui e também nos ajude a divulgar o nosso trabalho, curtindo as nossas videoaulas e compartilhando em suas redes sociais. Certinho? Então vamos começar. Para começarmos aqui o nosso tapete, eu vou trabalhar com 24 módulos, do square com a flor em 3D. Esse square já tem ele aqui no nosso canal, eu estou deixando o link dele logo abaixo aqui do nosso vídeo. Eu trabalhei aqui para fazer o meu tapete com um total de 13 cores. Então, o que eu fiz? Usei a base dos squares sempre com o fio natural e aí os coloridos para fazer as flores. Com cada uma das sequências de flores, aqui eu fiz assim, um par igual. Então, você tem aqui 2 squares iguais e outros 2 squares com as mesmas cores, só que com as cores invertidas. Vou mostrar para você novamente essa sequência. Então, aqui, um par de flores com o miolo amarelo e a pétala laranja, e depois um par das flores com o miolo laranja e a pétala amarela, ok? Então, dessa forma, eu trabalhei com um total de 13 cores. Então, o que eu vou fazer agora para montar? Eu vou separar aqui as cores, vou fazer aqui uma sequência de 7 cores aqui diferentes. Então, vou colocando aqui, os squares vão ser montados aqui pela quina. Então, aqui na quina que eu vou fazer, eu vou pegar um pedacinho do barbante natural, aí vai ser com a cor que você trabalhou aqui a base do square, vou passar aqui em um dos cantos de um square, passo aqui no canto, aqui do outro square, volto aqui por trás e vou fazer aqui uma sequência de 3 nós. Fez aqui os 3 nós, agora você corta aqui a sobra. Vira aqui pra frente, vai aqui no próximo square, sempre eles aqui de quina. Pegando aqui uma outra cor, para o seu tapete ficar com as cores bem variadas. Colocar aqui um por cima do outro. Faço aqui a sequência dos 3 nós, bem firmes. Corto novamente a sobra. Aqui eu já vou para uma próxima cor diferente. Vou colocar aqui um azul. Aí, você coloca aqui a sobra do fio, sempre pegando aqui uma quina de um e do outro. Mais uma vez, vou cortar. Aqui, já vou colocar uma próxima cor, vou colocar um rosa. Aqui, esse aqui é um goiaba e depois um rosinha claro. Vai ficar assim, ok?
Vou completar aqui e volto te mostrando. Então, aqui, com 7 unidos, eu tenho aqui um laranja, um azul médio, um verde, um azul claro, um goiaba, um rosa claro e um amarelo. Então, essa sequência. Aí, eu vou fazer novamente, unir aqui essa mesma sequência, que vai ficar um aqui para uma lateral, o outro para outra lateral do tapete. Um laranja, um azul médio, um verde, azul claro, goiaba, rosa e amarelo. Eu fiz assim, mas depois você pode fazer assim a sequência que você quiser aí no seu tapete. Então, aqui eu tenho 7 módulos para uma lateral, 7 módulos da mesma sequência para outra lateral. Agora, nós vamos fazer a outra lateral, a outra parte aqui que vão pegar apenas 5 módulos, porque como já vai ter um na quina, agora você vai trabalhar com uma sequência de 5 módulos. Então, aqui eu vou colocar um lilás, sempre a mesma coisa. Coloco aqui, vou virar para fazer os nozinhos sempre pelo avesso. Faço a sequência dos 3 nós e depois eu corto. Você vai perceber que esse aqui da quina, ele vai ter 3 quinas soltas aqui. Os outros, você vai vendo ele sempre aqui com 2 quinas. Que 2 quinas aqui em cima, 2 quinas aqui embaixo. Esse aqui da quina, você vai deixar 1, 2, 3 quinas soltas e vai amarrar já nesse aqui de baixo, que é para fazer a parte interna aqui, o formato da parte interna do tapete. Ok? Os outros ficaram sempre com 2 quinas para cima, 2 para baixo. Aqui, esse aqui da quina, o primeiro que você colocou a mesma coisa. Só que quando você amarrar essa outra tira que vai ter aqui, você vai, já tem uma amarrada aqui, então vai deixar um cantinho e um segundo canto solto e amarra aqui na terceira. Então, quando você olhar, você vai ter 3 quinas soltas. Aqui, você vai voltar agora a fazer a mesma sequência, sempre com eles aqui, bem aqui nessa quina. Então, olhando novamente, dois aqui para cima, 2 aqui em uma lateral, 2 na outra lateral. Coloca aqui agora uma cor chumbo que tô colocando e volto a amarrar aqui sempre pelo avesso. Então, aqui nós já colocamos 2 a mais. Vou depois da cor chumbo, vou colocar um marrom e depois eu coloco um verde água. Então, vou dar sequência aqui e já volto trabalhando com você. Unido aqui os 5 módulos, agora que eu vou vir aqui na parte de baixo e vou deixar nesse módulo aqui também, você deixa 1, 2, 3 quinas. Então, vão ficar sempre nesses módulos aqui da quina, você vai deixar as 2 quinas aqui, os 2 cantinhos vazios, vem aqui nesse cantinho interno e vai pregar, desculpa, e vai
fazer aqui os nozinhos de um módulo com o outro. Passei aqui, virei aqui para trás e faço os 3 nós. Então, aqui ficou. Esse módulo aqui da quina, depois, quando a gente estiver trabalhando o nosso tapete, ele vai dar esse formato aqui na parte interna. Então, você fez aqui 7 módulos embaixo, 7 módulos em cima. E aqui na lateral, nós colocamos mais 5 módulos. 1, 2, 3, 4 e 5. E aí, tem esse outro aqui, que é o laranja, que depois ele vai ficar assim, com as 3 quinas aqui no canto. Vou voltar aqui. Você vai ver que esse outro laranja aqui também ficou com as 3 quinas. Tem toda essa parte aqui de baixo. O nosso último módulo aqui, da parte de baixo, era o amarelo. Então, aqui eu fiz a mesma coisa. Ele ficou aqui de quina, igual os outros, só que eu deixei 2 cantos aqui vazios e depois eu subi aqui a mesma sequência que eu fiz aqui com a tira de 5, eu fiz aqui nessa outra lateral também. Com o marrom, o verde água, o telha, o chumbo e o lilás, e aí você chegou aqui no outro amarelo, certinho? Então, feita essa parte aqui, nós unimos os módulos, parece meio estranho, mas quando a gente começar a trabalhar, você vai ver que é bem simples. Feita aqui, então, as uniões, agora eu vou trabalhar com fio colorido para fazermos a parte interna do tapete. Eu vou começar a trabalhar o meu com verde, faço 2 laçadas na agulha, venho aqui nesse primeiro módulo que nós unimos, começamos aqui com a união com laranja, eu vou aqui nessa parte interna dele, onde você tem aqui a união de um módulo com o outro, vou saltar os primeiros 2 pontos que tenho aqui nessa lateral. A partir aqui do terceiro ponto, eu vou pegar sempre a alcinha de trás, vou colocar minha agulha aqui por trás e vou fazer um ponto alto. Toda vez que eu for pegar a alcinha de trás, eu vou colocar a minha agulha aqui por dentro e passar um pouquinho aqui por dentro do ponto, que aí eu vou pegar essa alcinha de trás e mais uma alcinha que fica aqui embaixo dela, que isso vai fazer com que depois o ponto não fique abrindo. Você vai dar um efeito aí no seu trabalho, deixando a alcinha da frente solta, mas ao mesmo tempo, o seu trabalho vai ficar bem firme aí os pontos. Então, vou sempre fazer um ponto alto para cada ponto que tenho na base, aqui por toda essa lateral, até eu chegar aqui e deixar os últimos 2 pontos que estão aqui dentro da alça vazios. Cheguei aqui no final desse primeiro módulo, nós fizemos aqui 17 pontos altos. Deixamos vazios os primeiros 2 pontos e os 2 últimos também. Agora, já passo para o próximo módulo. Salto aqui os primeiros 2 pontos, vou para o terceiro ponto e trabalho novamente os pontos altos. Um para cada ponto de base, até nós chegarmos aqui
na próxima alça. Chegando aqui no canto desse módulo, você tá vendo que ele tem um canto interno aqui e vai chegar aqui na outra lateral. Então, em todos esses aqui, eles têm um canto que tá aqui na parte interna do tapete. Então, aqui você também trabalha o ponto alto nesses pontos altos que tem aqui na base. Só na passagem de um módulo para o outro é que você pula 2 pontos. Quando você está trabalhando aqui, vai ser sempre um ponto para cada ponto de base. Dentro da alça, você volta a fazer 2 pontos altos, 3 correntes e 2 pontos altos. Aqui dentro da alça, eu trabalho normalmente pegando aqui, passando por dentro das correntes, ficando assim. Vou para outra lateral e aí volto a fazer um ponto alto para cada ponto que tenho na base, sempre na alcinha de trás. Até eu chegar aqui na quina, que eu vou passar de um módulo para o outro. Chegando aqui na quina, para passar de um módulo para o outro, você sempre salta os 2 pontos finais, passa para o próximo módulo, salta também aqui os primeiros 2 pontos, e a partir do terceiro ponto, você volta a fazer um ponto alto para cada ponto de base. Então, essa aqui é a sequência dessa carreira. É a primeira carreira aqui do fio colorido do nosso tapete, unindo aqui os módulos. Então, vou mostrar para você aqui como ficou. Esse aqui é o módulo da quina. Ele tem só uma lateral aqui na parte interna. Então, aqui você já fez e já passou para o outro módulo. Sempre na passagem de um módulo para o outro, vão ficar 2 pontos vazios em um módulo, 2 no outro. E aí, aqui, na quina do square, você vai fazer um ponto para cada ponto de base. Na alcinha, aqui no canto do square, você vai trabalhar sempre 2 pontos altos, 3 correntes e 2 pontos altos. Da mesma forma que fizemos para formar aqui o square. Depois, saltou novamente aqui de um square para o outro, saltou 2 pontos em um, 2 no outro, e depois, aqui eu já errei, vou mostrar para você aqui, eu não saltei, saltei apenas um ponto. São sempre 2 pontos aqui para começar o square. Você vai sempre deixar vazio aqui 2 pontos. E aí, depois, vai fazendo a sequência de um ponto para cada ponto de base. Acertei aqui, ok? 2 pontos vazios aqui, 2 aqui. Depois, segue a sequência dos squares. Quando chega aqui, nesse square aqui da quina, ela vai ter só uma lateral e nos outros sempre 2 laterais, ok? Quando finalizar a carreira, pode finalizar com um ponto baixíssimo, no primeiro ponto alto, cortar o fio e arrematar, que eu volto com você para fazermos a próxima carreira. Com a carreira finalizada, eu contornei aqui toda a parte interna com a minha primeira cor colorida, aqui que foi o verde. Agora, eu vou trabalhar com a cor telha. Você vai observar que eu tô seguindo uma sequência aqui
de um dos squares. Eu trabalhei um square com o verde e com a cotelha, e vou seguir aqui essa sequência. Então, começo fazendo sempre 2 laçadas na agulha. Vou começar aqui nesse primeiro módulo que nós trabalhamos, que ele tem 17 pontos. Então, aqui é a mesma sequência. Eu vou saltar os primeiros 2 pontos de base. A partir do terceiro ponto, eu vou trabalhar sempre um ponto alto para cada ponto de base, pegando aqui na alcinha de trás do ponto de base. E dessa vez, nós vamos deixar os primeiros 2 pontos vazios e os 2 últimos também. Então, nós vamos ter aqui um total de 13 pontos altos, aqui nesse primeiro módulo, que é um dos módulos que fica aqui em uma das quinas. Chegando já aqui no final da lateral, ficou assim, os primeiros 2 pontos aqui da base vazio, os 2 últimos também, vira e passa para o próximo módulo. Salta os primeiros 2 pontos e a partir daí, você vai trabalhando um ponto alto para cada ponto de base, até nós chegarmos aqui na alça da quina. Cheguei aqui na alça, aqui na quina do square, aí você volta a trabalhar os 2 pontos altos aqui dentro da alça. 3 correntes e mais 2 pontos altos. Passa aqui para outra lateral e volta a fazer um ponto alto para cada ponto de base, sempre trabalhando com a alcinha de trás. Até chegar aqui na passagem de um módulo para o outro. Deixa sempre 2 pontos vazios aqui no final. Chegando aqui na passagem de um módulo para o outro, aqui eu deixo os últimos 2 pontos vazios, passo aqui para o próximo módulo, salto os primeiros 2 pontos e volto a fazer os pontos altos, um para cada ponto de base e sempre na alcinha de trás. Quando chegar na alça, lá na quina, você vai trabalhar sempre os 2 pontos altos, 3 correntes e 2 pontos altos. Vou abrir aqui para você ver como vai ficando, já com a segunda cor colorida. Então, vai ficando assim. Aqui, ele vai crescendo sempre para dentro, vai diminuindo aqui no encontro, porque você vai subindo sempre os pontos. E aqui, nesse módulo que fica na quina, que fica só uma parte interna, uma lateral interna do square, ele vai sempre diminuindo até nós termos apenas um ponto aqui nesse módulo. Então, vai ficando assim. Antes, na carreira passada, tínhamos 17 pontos e agora passou a ter 14 aqui. Certinho? Então, completa essa carreira, sempre fazendo a mesma sequência, corta o fio e arremata, que eu volto com você para depois nós trabalharmos já a próxima carreira. Com a carreira já finalizada, você tem aqui a quina e depois aqui as partes internas. Certinho? Agora, nós vamos fazer a próxima carreira com o barbante natural. Eu começo fazendo 2 laçadas na agulha. Vou começar sempre aqui por essa quina.
salto os primeiros 2 pontos de base. A partir do terceiro ponto, eu vou fazer um ponto alto para cada ponto de base e sempre trabalhando na alcinha de trás do ponto de base. Até nós terminarmos aqui essa lateral e deixo os últimos 2 pontos também vazios. Aqui, nesse square da quina, que é sempre esse square que tem apenas uma lateral aqui na parte interna, dessa vez ficaram apenas 9 pontos altos. 2 vazios aqui no início, 2 vazios no final. Agora, já passo para o próximo square. Salto os primeiros 2 pontos de base. A partir do próximo ponto, eu vou fazendo um ponto alto para cada ponto que tem na base. Até nós chegarmos aqui na alça do canto. Chegando aqui na alça no canto, voltamos a fazer os 2 pontos altos, as 3 correntes e mais 2 pontos altos. Passo para outra lateral e volto a fazer um ponto alto para cada ponto que tenho na base, sempre na alcinha de trás do ponto de base. E faço o mesmo até chegar aqui na outra quina, que nós vamos passar de um módulo para o outro, então, deixo sempre os 2 últimos pontos vazios. Então, vou completar aqui a lateral. Chegando aqui no encontro de um square com outro, você deixa novamente os 2 últimos pontos vazios, passa para o outro square, deixa os primeiros 2 pontos vazios e vai trabalhando novamente um ponto alto para cada ponto que tem na base. Vou colocar aqui para você ver. Vai ficando assim, ok? Vou completar a carreira, depois finalizo com ponto baixíssimo no primeiro ponto, corto o fio e arremato para trabalharmos a próxima carreira. Finalizada aqui a carreira, então, ficou dessa forma. Abri aqui para você ver a quina. Já trabalhamos 3 carreiras aqui na parte interna. Agora, nós vamos para a quarta carreira, onde eu vou trabalhar com azul claro. Mais uma vez, eu vou fazer 2 laçadas na agulha. Começo aqui por esse square aqui do canto, tenho 9 pontos altos aqui, vou saltar os 2 primeiros. A partir do próximo ponto, eu vou fazer dessa vez 5 pontos altos, um em cada ponto de base. Sempre trabalhando aqui na alcinha do ponto de, aqui na alcinha de trás do ponto de base. Você vai deixar vazio os primeiros 2 pontos e os 2 últimos também. Então, aqui nessa parte do square aqui do canto, vai ficar assim, com apenas 5 pontos dessa vez. Salto os últimos 2 pontos de base, passo para o outro square, salto os primeiros 2 pontos do square e agora vou fazer um ponto alto para cada ponto de base
até eu chegar novamente aqui na alça do canto. Cheguei aqui na alça do canto, agora eu volto a fazer aquele mesmo canto com os 2 pontos altos, as 3 correntes e mais 2 pontos altos. Passa para outra lateral e vai fazendo novamente um ponto alto para cada ponto de base. Até você chegar no final da lateral, deixa os últimos 2 pontos vazios, passa para o outro square e salta os primeiros 2 pontos, como esse aqui. Vai ficar esse canto aqui, certinho? Então, essa aqui é a sequência dessa carreira. Eu vou completar toda a carreira, finalizo com um ponto baixíssimo no primeiro ponto, corto o fio e arremato e volto para fazermos juntos a próxima carreira. Com a carreira finalizada, então ficou dessa forma. Aqui nos squares, onde você tem sempre os 2 cantos aqui internos, ele vai formando aqui um V, aqui invertido, e aqui nesse square aqui da ponta, que tem apenas uma lateral, ele foi se fechando. Então, agora, eu vou trocar novamente a cor. Nós sempre começamos a trabalhar aqui, nessa lateral mais estreita. Só que dessa vez, eu vou começar a trabalhar aqui no final, antes aqui do canto desse square, para formar já essa lateral e te ensinar como nós vamos fechar aqui. Agora, eu vou trabalhar com a cor chumbo. Eu estou seguindo a sequência desse meu square aqui com azul claro, esse aqui com azul claro e o chumbo. Então, novamente, começo sempre com as 2 laçadas na agulha. Venho aqui antes da quina desse square. E vou trabalhar aqui os pontos altos antes de chegar aqui no canto. Na alça aqui do canto, faço a mesma sequência com os 2 pontos altos, as 3 correntes e os 2 pontos altos. Agora, vou descer aqui por essa lateral, já entrando agora aqui na parte mais estreita, eu vou descer pela lateral fazendo o ponto alto em cada ponto de base, lembrando sempre que nós estamos trabalhando apenas na alcinha de trás do ponto de base, até chegar aqui na quina, deixando os últimos 2 pontos vazios. Completei aqui a lateral, agora você tem aqui o bloquinho com 5 pontos. Deixei vazio aqui os últimos 2 pontos, vou passar pro bloquinho, no ponto do meio, vou fazer o ponto alto. Aqui você vai deixar vazio também os primeiros 2 pontos e os últimos 2 também. Vai ficar apenas um ponto alto aqui em cima do bloquinho. Vou passar já para outra lateral, aqui já do outro square. Salta os primeiros 2 pontos. No próximo, você vai fazer um ponto alto. No próximo, também um ponto alto.
Vou virar aqui. Então, você fez 2 pontos altos. No próximo, você vai fazer aqui o terceiro ponto. Fez o terceiro ponto alto, você alonga um pouquinho a laçada. Vai vir aqui na outra lateral e vai contar 1, 2, 3. Nesse terceiro ponto, você retirou aqui a agulha da laçada, passa a sua agulha aqui por dentro do outro ponto que tem na frente e vai puxar a sua laçada aqui por dentro. Vai aqui nos outros pontos e prende e vai fazer novamente 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Então, fiz 1, 2, e 3. Fiz aqui o terceiro, alonga um pouquinho a laçada, retiro a agulha. Agora, vou aqui na outra lateral, conto 1, 2, 3. Nesse terceiro ponto, eu passo a agulha, pego a laçada e conduzo aqui por dentro. Volto aqui na lateral que nós estamos trabalhando e faço novamente 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Alongo um pouquinho a laçada, retiro aqui da minha agulha, conto 1, 2, 3. Nesse terceiro ponto, passo a minha agulha, pego a laçada e conduzo aqui por dentro. Abri um pouco aqui na minha mão, que você vai ver que os pontos vão entrelaçando aqui, uma lateral com a outra. E aí, depois vai ficar já fechadinho essa parte aqui, ficando assim. Então, vamos voltar aqui, volto aqui para a lateral que nós estamos trabalhando e faço novamente 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Alongo um pouquinho a laçada. Retiro aqui a agulha, conto 1, 2, 3 pontos, nesse terceiro ponto, passo a agulha, pego a laçada, conduzo aqui por dentro. Volto na lateral que estamos trabalhando e faço novamente 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Alongo a laçada, retiro a agulha, conto 1, 2, 3 pontos, coloco a agulha, puxo aqui por dentro. Volto aqui na lateral e faço novamente 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Alongo a laçada, conto aqui 1, 2, 3 pontos, pego aqui a minha agulha, passo aqui, conduzo o fio. Volto aqui agora na lateral que estamos trabalhando, faço o último ponto que ficou na base, venho aqui dentro da alça, agora faço os 2 pontos altos, uma corrente, pego aqui a outra alcinha e vou fazer um ponto baixo, unindo uma na outra, faço mais uma corrente, volto aqui na alcinha que eu estou trabalhando e faço os outros 2 pontos altos.
Desço agora pela lateral e volto a fazer um ponto alto para cada ponto que tenho na base. Vou descer aqui, deixando os últimos 2 pontos vazios. Cheguei aqui na quina, você deixa os últimos 2 pontos vazios, já passa aqui pro outro square, salta também aqui os primeiros 2 pontos, e agora vai subir pela lateral e trabalhando sempre um ponto alto para cada ponto que tem na base, até você chegar novamente na alça. Na alça é a mesma sequência também. Sempre 2 pontos altos, 3 correntes e mais 2 pontos altos. Então, aqui, a diferença dessa carreira para as outras, parar aqui para você ver como vai ficando. A diferença é só que essa quina que você vai fechar. Onde é a quina, se você abrir aqui, dá para você ver aqui o espaço. Aproximar aqui para você ver. Então, vai ficando fechadinho. E aqui no restante, você vai agora passando de um square para o outro. Na próxima carreira que fizermos, a gente já não vai entrar aqui nessa quina, que ela já não vai existir. Essa parte aqui já tá ficando fechada, ok? Então, você vai completar a carreira da mesma forma. Quando você chega aqui na quina dos squares, 2 pontos altos, 3 correntes e 2 pontos altos. No restante, um ponto alto para cada ponto de base, passando de um square para o outro, deixa vazio os primeiros 2, os últimos 2 pontos que você, na lateral que você tá trabalhando, 2 pontos, salta os primeiros 2 pontos da outra. Quando chegar nas outras 3 quinas que faltam ainda, você vai trabalhar dessa mesma forma que fizemos aqui. Ficando assim. Ok? Então, vou completar a carreira, depois você já pode cortar o fio e arrematar, porque a gente já volta trabalhando novamente, depois já vai ser com barbante natural. Com a carreira já finalizada, então aqui, onde nós temos a quina, que é o square, e agora vai ficando mais nítido, que ele vai ficando aqui, formando a quina do tapete. Nós fechamos aqui essa primeira parte, puxar aqui, que dá para você ver aí, aqui a parte onde você foi unindo. E essa parte aqui agora virou um retângulo. Se você abrir aqui na mesa, você vai ver que nessa parte ficou um retângulo. E aqui nas outras partes vai ficando ainda a quina aqui dos squares, ok? Aqui nós finalizamos a 5ª carreira interna aqui do nosso tapete. Agora, eu continuo trabalhando nessa parte aqui que ficou reta. Agora, vamos fazer a 6ª carreira com o barbante natural novamente. Então, faço as 2 laçadas na agulha, vou vir aqui no começo dessa parte reta, aí a sequência é sempre a mesma. Você salta os primeiros 2 pontos de base, a partir do próximo ponto, vai fazer os pontos altos, sempre um para cada ponto de base e na alcinha de trás do ponto de base. Essa mesma sequência, até nós chegarmos aqui na união, aqui onde você tem aqui as 2 alcinhas juntas. Então, sempre um ponto para cada ponto de base. Já chegando aqui na alça, aqui na alça você vai fazer um ponto alto,
No ponto baixo que tem aqui unindo uma alça com a outra, você faz um outro ponto baixo. E na outra alça também um ponto alto. Então, vão ficar 3 pontos altos aqui ao meio. Um ponto alto na primeira alça, um ponto alto no ponto baixo que tem unindo aqui as duas alças e um ponto alto na segunda alça, ok? Vão ficando assim. Passo agora para outra lateral e volto a fazer os pontos altos na alcinha de trás e sempre um ponto alto para cada ponto que tenho na base, até nós chegarmos aqui no final dessa lateral, que nós vamos passar de um square para o outro, você deixa os 2 últimos pontos vazios. Chegando aqui no final, então, nós deixamos os primeiros 2 pontos vazios, trabalhamos um ponto para cada ponto de base, nas 2 alças aqui ao meio. Um ponto alto em uma alça, um ponto alto no meio, um ponto alto na outra alça. Depois, novamente, um ponto alto para cada ponto de base, deixo os últimos 2 pontos vazios, passo aqui para o outro square, salto os primeiros 2 pontos e vou fazer um ponto alto para cada ponto que tenho na base, até nós chegarmos aqui na alcinha aqui da quina. Chegando aqui na alça da quina, aqui de cada square, é a mesma sequência das outras carreiras. Sempre 2 pontos altos, 3 correntes e mais 2 pontos altos. Passa para outra lateral e faz o ponto alto sempre na alcinha de trás, um ponto alto para cada ponto de base, até nós chegarmos aqui no final, passando de um square para o outro, e deixamos vazios aqui sempre os 2 pontos, os últimos 2 pontos de base, passa para outra lateral, deixa vazio os 2 primeiros pontos. Então, essa parte aqui é a mesma sequência das outras carreiras, e depois você vai trabalhar a mesma sequência. Quando chegar aqui no final, salta os últimos 2 pontos dessa lateral, prende nesse primeiro ponto com um ponto baixíssimo, corta o fio e arremata, que aí nós já vamos trabalhar novamente com a próxima cor.